Se você é um prestador de serviço e não sabe quanto cobrar pela sua hora de serviço ou pela sua prestação de serviço, isso pode ser um problema. Porque no final das contas você vai trabalhar o mês inteiro e o dinheiro não sobra no final das contas. E na prática vai acontecer, ou geralmente acontece, uma dessas três situações. Ou você passa o preço parecido com a concorrência, ou você dá um chute aproximado do quanto você gastou mais uma margem de lucro, ou até mesmo você acaba passando um preço que você acha que o cliente vai pagar. O problema disso é que você pode estar pagando para trabalhar ou sobrando muito pouco na sua prestação de serviço. Para resolver esse problema, você tem que saber duas coisas. Primeiro, o custo fixo da sua hora de serviço e também como calcular o seu preço de venda. Para resolver isso, tem duas ferramentas aqui que vão te ajudar. Então você vai pesquisar aqui no site por custo fixo e aqui vai aparecer essa calculadora de custo fixo. Deixa eu até ampliar ela aqui. Calculadora de custo fixo. Você clica na ferramenta e ela é bem simples, chamada de calculadora de rateio de custos fixos. São 3 etapas que você vai preencher. Começando aqui pelo seu modelo de negócio, obviamente se você é um prestador de serviço, você vai selecionar essa opção. Na sequência, deixa eu até ampliar um pouco, você vai limpar aqui tudo para começar o preenchimento do zero. Bom, custo de estrutura. Eu vou pegar como exemplo aqui que você seria um prestador de serviço que faz limpeza de estofados. Normalmente, quem faz limpeza de estofados não precisa de uma estrutura muito grande em termos de sala, galpão ou algum espaço para guardar ferramentas. Geralmente, essas ferramentas cabem dentro do carro. Então, aqui, a única estrutura que eu vou considerar, vou botar aqui os custos do veículo. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o assistente de soma. Geralmente, o veículo tem seguro. Então, vamos colocar aqui 2.200 por ano. Vou dividir, marcar aqui a opção anual e adicionar na calculadora. Bom, além desse custo na estrutura, vamos colocar um valor fixo de manutenção do veículo, aproximadamente R$500. Se é um veículo que roda bastante, ele precisa de manutenção frequente. Então, essa seria a estrutura de custo fixo ou gasto com custo fixo na estrutura. Se você tiver uma sala, um galpão, paga IPTU, água, energia, tudo isso vai na estrutura, nos gastos de estrutura. Então você vai fazer a conta aqui diretamente. Na sequência, tem custos com pessoal. Se você é um prestador de serviço que trabalha sozinho, não tem equipe, a conta vai ser mais ou menos assim. Você vai abrir a calculadora. Você vai definir aqui quanto você quer de retirada mensal. Ou seja, qual o valor que você quer todo mês na sua conta para pagar suas contas pessoais. Então eu vou colocar aqui que um prestador de serviço, ele precisa ou merece, digamos assim, R$8.000 por mês. Sobre esses 8.000, ele também vai pagar um INSS. Então vou colocar aqui o pagamento de INSS sobre o mínimo, né? Se ele quiser, ele pode aumentar. Também vou definir aqui um 13º proporcional. Então, se ele ganha 8.000, vamos dividir esse valor por 12, adicionar na conta. Férias, provavelmente ele também vai querer. Então, vamos colocar aqui 8.000 mais 1/3, que dá aproximadamente R$11.000. Eu não vou botar valor exato, mas só para você ter uma noção. Divide por 12 e adiciona. Então, só com gasto de pessoal, ele vai ter todo mês aqui 9.770,33. Considerando a retirada mensal que ele faz, contribuição do INSS, proporcional de férias e 13º. Se você tiver mais algum custo, como FGTS, IR, mais algum outro, você vai considerar aqui. Então, vamos aplicar no campo. Sistemas. Se você trabalha por conta, é bom ter um sistema, um aplicativo para se organizar. Então, eu vou considerar aqui mais R$100 de sistema. Na sequência, outros custos. Vamos imaginar aqui que alguém que trabalha com prestação de serviço precisa de um plano de telefonia móvel ou internet. Então,
mas vamos botar maior, que às vezes R$ 150. Digamos que ele tenha mais alguém que ajude a fazer as mídias sociais. Então, mais 450. E outros custos que porventura existam, né? Vamos dizer que ele tenha talvez um contador. Hoje tem contabilidade online que cobra mais ou menos isso. Então, mais R$ 300. Tá, isso aqui é suposição. Você tem que ver a realidade do seu negócio, juntar todos os custos e saber exatamente aí quanto você está tendo de custo todo mês. Ou seja, é aquele custo que você paga todo mês, mesmo que você não preste nenhuma hora de serviço. Bom, o mapeamento de custos foi feito. Na próxima etapa, você vai preencher aqui o número de horas produtivas no mês. Aqui, horas produtivas, por quê? Porque o empreendedor, ele trabalha centenas de horas por mês. Então, vai ser 200, 240 horas por mês. Mas as horas produtivas, nesse caso, tá? Nesse caso, é aquela hora que você consegue cobrar do cliente. Então, vamos dizer, se você consegue fazer 4 atendimentos no dia, e você passa de 2 horas em cada cliente, vamos dizer, 1h30, prestando o serviço para o cliente, então, teoricamente, você trabalha 6 horas por dia, 6 horas produtivas. Na prática, eu acho que não é bem assim, porque tem deslocamento, tem vezes que você não tem cliente, então tem alguma ociosidade. Eu vou considerar aqui uma média de 5 horas produtivas, 5 horas que você pode cobrar do seu cliente por dia. Se você trabalhar 20 dias por mês, que às vezes pode ser 20, 22, dependendo se trabalhar no final de semana, vai dar um total de 100 horas por mês. Com isso, você já preencheu todas as informações aqui. Você simplesmente clica em calcular meu rateio. Aqui ele te dá a informação exata do quanto custa, né, qual o custo fixo da sua hora produtiva, ou seja, aquela hora que você passa no cliente. Então é R$ 114,54 nesse exemplo. Ó, presta atenção que aqui já está incluído estrutura, o seu custo de salário, o seu retirada mensal, o seu recebimento mensal e mais os proporcionais aqui de férias e 13º, gasto com sistema e outros. Então, você teria um custo de R$ 114,54, supondo que você consiga vender 100 horas por mês. Se você vender 80, você vem e muda, o valor já atualiza. Mas nesse caso, eu vou manter 100 aqui, R$ 114,54. Então, esse é um número que você tem que ter em mente e saber a realidade do seu negócio. Tá? A partir disso, vamos voltar para a página inicial. E agora, eu vou procurar aqui por calculadora de serviço. Então, é essa aqui, calculadora de preço de serviço. Se você quiser voltar com frequência, é só você vir aqui, ó, marcar a estrelinha, marcar, e aí essas duas calculadoras sempre vão ficar no topo para você acessar rapidamente quando quiser. Então, vamos lá. Voltando aqui para a calculadora de serviço, eu vou maximizar para você ver melhor. Vou limpar os campos para começar do zero. O nome de serviço, então, naturalmente, é limpeza de estofado. E aí o cliente veio lá, pô, eu tô com um estofado aqui, né? São 3 lugares, eu quero fazer a limpeza, a impermeabilização. E aí você vai verificar aqui, tá? Esse cliente mora longe ou perto? Quanto que eu vou gastar de combustível e pedágio para chegar lá? Então vamos botar aqui, centralizar a calculadora. Eu vou gastar R$ 25,00 de combustível. Tem um pedágio nesse trajeto, ida e volta, R$ 12,00 para ir, 12 para voltar, dá 24. E é basicamente isso. Então você aplica no campo que você vai gastar R$ 49,00 com deslocamento. Esse é o variável. Não tem equipe nem ajudante, você vai prestar por conta. Os materiais, nesse caso, é o produto de limpeza. Então eu vou colocar aqui, vou gastar R$ 12,00 de produto de limpeza, mais R$ 15,00 de amaciante e sei lá, mais R$ 6,50 de filtro de alguma coisa.
Tá? Eu estou chutando aqui que eu não tenho muita noção desse mercado, mas é só para você entender que nesse campo você aplica todos os materiais que você vai gastar nesse serviço com esse cliente específico. Se tiver algum outro custo, você coloca aqui, então eu vou botar R$20 só para preencher mesmo. Aqui, o custo fixo você já calculou, então deixa eu abrir novamente. Vamos lá pegar o valor. E olha que bacana, nós calculamos o custo fixo e ele continua salvo aqui. Mesmo que você atualize a página, esse valor ele continua aparecendo aqui sem nenhum problema. Então, o nosso custo é R$ 114,54. Lembrando que esse é o custo fixo por hora. Então, nesse cliente, você calcula que vai gastar mais ou menos 1 hora para prestar esse serviço. Tá? Então, além desses custos aqui, você tem o custo fixo por hora que também tem que cobrar. Bom, descendo aqui, formação de preço. Tá? Digamos que você pague imposto, faça emissão de nota, você vai precisar incluir um percentual. Eu vou colocar aqui, a título de exemplo, colocar 11% sobre o valor que você cobra do cliente. E aqui, para finalizar a formação de preço, nós temos o lucro desejado. Olha só, eu vou colocar aqui 20%, tá? Só um exemplo, você define de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu mercado e de acordo com o que o cliente aceita pagar, mas precisa ter uma clareza aqui que o lucro não é o dinheiro que vai para o seu bolso, que vai para o seu caixa. É o dinheiro que a empresa vai gerar, o resultado que a empresa vai gerar, e esse dinheiro ele fica lá ou para investimento, tá? Para novos investimentos, ou se o proprietário entender, se o empresário entender que a empresa não precisa de investimento, aí sim esse lucro é distribuído para o sócio de maneira formal. Tá? Não é aquela retirada mensal que você faz arbitrariamente. Você precisa analisar o seu negócio, verificar a saúde financeira e decidir, eu posso distribuir o lucro ou não. E além disso, esse lucro ele deve servir como uma reserva. Para cada serviço que você presta, você vai tirar esse percentual, vai guardar na empresa para possivelmente no futuro investir em equipamento melhor, investir em um veículo melhor, fazer outro tipo de investimento, sem que para isso você precise ir num banco, pegar dinheiro emprestado, pagar um juro absurdo e ainda correr um risco desnecessário. Porque quando você pega empréstimo, você está correndo um risco. É para investimento? É, mas sempre existe um risco. Então esse é o conceito do lucro desejado e para que ele serve. Bom, preencheu as informações, tá? Que tem 3 etapas: custo do serviço, estrutura e tempo e formação de preço. Você clica em calcular agora. O quadro que aparece aqui, deixa eu ampliar ele um pouquinho, ele mostra aqui o preço sugerido para esse cliente. Então, essa calculadora você tem que utilizar todas as vezes que você vai atender um cliente. Porque cada cliente, olha só, ele tem uma estrutura de custo diferente. O deslocamento muda. Se você tem equipe, o ajudante vai mudar. Materiais que você utiliza também muda. Outros custos. Então, isso tudo, e além, né, das horas de serviço que você vai gastar para prestar esse serviço. Então, se você gastar 2 horas, olha só como o preço já muda, salta para R$ 480,55. Então, essa calculadora é uma ferramenta que você vai usar todo dia, toda hora, para mandar um preço correto lá para o seu cliente, não mandar um preço inventado ou um preço chutado. Nesse caso, R$ 480,55 se você gastar 2 horas. Se você gastar apenas 1 hora, cai para R$ 314,55. Então percebe que o custo, ou o preço, ele não cai pela metade quando você gasta metade do tempo. Então existe essa diferença aí no cálculo. Não adianta só pegar, eu vou cobrar X por hora e multiplicar pelo número de horas, porque não vai fechar. Existem custos que são proporcionais ao preço e existem os custos fixos. Então, por isso que você precisa de uma calculadora, tá?
para calcular cada prestação de serviço que você vai realizar no seu cliente. Nesse caso, a gente pode arredondar para 315 ou, sei lá, 320, para não ficar um valor quebrado. Olha só como é que ficou. Então, o custo do serviço, esse é o custo direto, 102,50. Custo fixo rateado, 114,54. Impostos, tá? Esse imposto você tem que embutir no preço e repassar para o cliente, para você não ficar no prejuízo. E o lucro líquido, né? 67,76 nesse caso. Esse é o lucro que vai para o caixa da empresa, que você vai reservar esse lucro para fazer investimentos futuros. Ou se você entender que a empresa está saudável, não precisa de investimento, você vai e repassa esse dinheiro para o dono, para o proprietário. Então esse seria o passo a passo que você segue para fazer o cálculo do preço de serviço que você vai cobrar do seu cliente. Essa primeira parte aqui, que é calcular o custo fixo por hora, você vai fazer uma vez por mês, a cada 2 meses, 3 meses. Tá? Não precisa fazer com muita frequência, porque a estrutura de custos fixos, geralmente, ela é muito parecida ao longo do tempo. A não ser que você coloca mais um funcionário, resolve arrumar mais um veículo ou alugar um espaço. Caso você não faça nenhuma grande modificação, a estrutura de custos fixos ela vai continuar igual. Porém, a estrutura, o preço do serviço, o preço que você vai cobrar para cada cliente, ela muda a cada serviço prestado. Então, você precisa considerar aqui deslocamento, materiais, outros custos e, principalmente, o tempo necessário para aquele serviço. Então, se você gastar 1h30, né? Vamos botar aqui 1,5. Olha só, o seu lucro seria 79,51 se o seu preço, né, fosse correto. Se você cobrar aquele mesmo valor de antes, deixa eu voltar para ver qual era, 314,55, olha só o que vai acontecer. Eu vou voltar aqui até, não dá para editar aqui, mas se eu voltar para R$314, ó como o seu lucro vai diminuindo. Então, você vai diminuindo o preço e a sua margem de lucro, o seu lucro, ele vai desaparecendo. Olha só, era 70 e poucos, já está em 30. Então, quando eu chegar no 314, que era o preço para 1 hora de serviço, olha só quanto que já está o lucro. 321, está praticamente desaparecendo o lucro. Olha só quanto você teria de lucro se tivesse cobrado o mesmo valor. 315, R$ 6,93. Então, por isso é importante você ter uma noção clara de quais custos você tem para aquele serviço e também quanto tempo você vai levar para prestar aquele serviço. Em alguns casos, vale a pena jogar um pouquinho para cima para ter uma margem aqui para queimar no tempo que você vai levar no seu serviço. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre como calcular o preço do seu serviço, deixa nos comentários. E além disso, aqui tem uma infinidade de ferramentas gratuitas. Então tem o gerador de recibo, gerador de Pix, orçamento profissional. Então várias ferramentas e todas elas são gratuitas. Você só precisa acessar, usar a ferramenta e pronto, já resolveu o seu problema. Não precisa de cadastro, login, não precisa de nada. Então aproveita e deixa nos comentários o que você achou dessa estratégia para definir o seu preço de venda.